Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Saudações, amigos, irmãos que têm acompanhado o nosso espaço de comunicação em aliança. Desejamos que o Mestre abençoe com sua paz as nossas vidas. Nós vamos levar esta transmissão em 2 momentos. Nós estamos gravando antecipadamente, então pedimos desculpas aos companheiros que estão acompanhando aí no YouTube ou no Facebook, né? Pedimos para deixarem as suas manifestações, que serão lidas uns pelos outros na hora da transmissão, né? E mais tarde por nós, para que eventualmente possamos atender a alguma questão. A transmissão será levada, então, no dia 26 de dezembro de 2022, segunda-feira, às 8 horas da manhã, e 28 de dezembro, quarta-feira, às 22 horas e 15 minutos. Nós vamos iniciar, como sempre, com uma leitura e, em seguida, uma oração. Do Espírito Emmanuel, oração ante a ciência. Senhor Jesus, enquanto descortinas para o homem, através do próprio homem, novos panoramas do infinito
a fim de que nos conheçamos, na Terra, em toda a extensão de nossa pequenez, quando avaliados pela grandeza do universo, auxilia-nos a derrubar as fronteiras de prepotência e de ódio que ainda nos separam no caminho da vida. Deixa-nos perceber que a paz é impossível sem a certeza de que somos efetivamente irmãos uns dos outros, com a obrigação de amparar-nos mutuamente. Faze-nos saber que os mais fortes são o apoio dos mais fracos, que os mais cultos são chamados a instruir os menos cultos, e que não existe bem onde falha a disposição de sanar o mal, tanto quanto não se concebe luz que se recuse a dissipar as trevas. Auxilia-nos por misericórdia a suprimir da nossa própria natureza as taras da guerra que carregamos no transcurso dos evos, para que o progresso nos abençoe sem tributos de lama e sangue. Não permitas venhamos a ti malversar as concessões, transformando-te a cobertura de amor em motivos para hegemonias de opressão. E, à medida que a terra, com o facho da inteligência, se encaminha para conhecer outros astros, reúne-nos como sempre em tua bondade, e ensina-nos de novo, ó eterno benfeitor e excelso amigo, que debalde nos alçaremos à glória do gênio, se nós não te recebermos no coração. Então, sentimos esta oração tão pungente, endereçada ao Mestre, para que saibamos valorizar as oportunidades de viver na Terra, estudando, amando e servindo. Nós nos ligamos aos nossos mentores e amigos espirituais. Nós sentimos que ao nosso lado temos irmãos queridos que nos inspiram e nos fortalecem. Assim como reconhecemos a proteção ao nosso ambiente familiar, ao nosso ambiente de trabalho, às atividades voluntárias que abraçamos, aos nossos deveres de cidadão, em todo lugar vemos os espíritos se agitando em trabalho, trabalho vivo, trabalho para construir a vida. E percebemos, em especial, as fraternidades do espaço, em trabalho de amor, dedicados a levar o bem aonde falta a paz, a saúde, o progresso, o esclarecimento. Pedimos ao nosso querido Bezerra, à frente da fraternidade dos humildes, que ajude a consolar os aflitos, a curar os enfermos, e que nós também sejamos portadores deste trabalho de ajuda com nossas mãos, com nossas palavras, com nossa presença. Nos ligamos a Ismael, porque renascidos no Brasil nós temos o dever de trabalhar para que ele se torne uma pátria onde o Evangelho seja a base da conduta entre as pessoas. E é por isso que todas as nações da terra se levantam e se movimentam para seguir a lei do amor. O nosso mestre trabalha pelo progresso do nosso planeta. E elevamos assim o nosso pensamento, para que ele abençoe os nossos esforços e que ele nos acompanhe em prece que fazemos ao nosso Criador, para reconhecermos como devemos evoluir dentro das leis sábias do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que se faça a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal.
sentindo a bondade superior, a luz do nosso Mestre com a sua paz e a presença amiga dos mentores espirituais, nós iniciamos o nosso encontro. Muito bem. Esperamos que os irmãos que nos assistem tenham desfrutado de um Natal de luz, de paz, em que a lembrança do Mestre certamente nos ilumina e nos fortalece. É usual que nesta semana façamos um programa relativo ao Natal ou algum tema sobre a vida de Jesus. Entretanto, em especial este ano de 2022, marca uma efeméride que é importante para testemunhar um grande batalhador do bem e da verdade, porque no dia 27 de dezembro celebramos 200 anos do nascimento de Louis Pasteur, um sábio, um cientista que dedicou a vida ao bem da humanidade. E, em especial, o espírito de Pasteur tem acompanhado as nossas atividades na doutrina espírita, principalmente desde que as fraternidades se deram a conhecer nos trabalhos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ele, como componente da Fraternidade dos Irmãos Humildes, tem dedicado o seu saber ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de assistência espiritual. Então, nós resolvemos dedicar esta semana a relembrar a vida de Louis Pasteur, para que, observando uma vida dedicada ao bem do semelhante, nós também possamos nos sentir inspirados a fazer sempre um pouquinho melhor aquilo que temos que fazer, a dedicar um pouco de mais atenção e cuidado às nossas atividades para que elas surtam o bem para as outras pessoas com quem nós convivemos, que dependem de nós muitas vezes. Então, esta é a nossa pretensão aqui, lembrarmos um pouco da vida de um grande missionário da ciência. Muito bem, vamos fazer o nosso roteiro que ajuda a recordar aqui tantas observações. Então, nós traçamos aqui uma lista de eventos importantes para comentarmos aqui. E um resumo, para começarmos, dos seus dados biográficos gerais. Como nós dissemos, ele nasceu em 27 de dezembro de 1822, numa pequena cidade do leste da França chamada Dole. E, com 21 anos, ele estava já na Escola Normal de Paris, onde a sua proposta era se tornar professor de química. Tá? E a École Normale de Paris era um instituto de grande reconhecimento. Ele tentou estudar os seus estudos preliminares também em Paris, aos 16 anos, entretanto, não se afinou muito bem com toda a agitação da capital, a quem entendia que era uma cidade muito caótica. Entretanto, já mais amadurecido e com 21 anos, ele pôde desenvolver os seus estudos lá, e ele se dedicou principalmente à cristalografia e descobriu, usando o microscópio, uma série de características da simetria dos cristais, já desenvolvendo uma mentalidade de pesquisa científica que foi a sua marca a vida inteira. Bom, aos 27 anos ele se casa com Marie Laurent em Estrasburgo, e ele, que tinha se mudado para Estrasburgo para trabalhar na faculdade da cidade, e a Marie era a filha do reitor da universidade. Eles se apaixonaram, em um prazo curto de tempo se casaram, e ela o acompanhou durante a vida inteira, tornando-se não apenas a sua companheira, que lhe deu filhos, organizou a família, mas principalmente foi uma assistente fiel e dedicada, traduzindo e anotando as observações de Pasteur.
Em 1854, ele se torna diretor da Faculdade de Ciências de Lille, uma faculdade que havia sido criada há pouco tempo, e passa a ter condições de se interessar pelos apelos das pessoas em busca da ciência para ajudar a resolver os problemas da vida. Veja, o século XIX, o século das luzes, né? Então, eu vou passar rapidamente por essa lista aqui, porque esses fatos nós vamos ver com mais detalhe aqui. Eu gostaria de destacar que em 1859 morreu a sua filha mais velha de febre tifoide. Em 62 ele se tornou membro da Academia de Ciências e ele desenvolve a teoria dos germes ou dos micróbios na Universidade de Sorbonne em 1864. Ele perde mais duas filhas, a Camille, de 2 anos, e a Cecile, de 12, para a febre tifoide. Ele se torna professor na Sorbonne e sofre um AVC em 1868 que o deixa o seu lado esquerdo paralisado. Entretanto, ele não para o seu trabalho de pesquisa científica. Ele desenvolve vários estudos sobre a fermentação da cerveja que vão redundar no aperfeiçoamento da teoria dos micro-organismos. Ele se torna membro da Academia de Medicina em 73 e passa também a desenvolver o estudo do antraz, uma doença dos animais, né, das ovelhas e do gado, que depois vai contribuir para os seus estudos de imunologia. E, finalmente, quando ele vai se dedicar à questão da raiva, ele tem a coroação, então, quando, por uma série de fatores, ele acaba vacinando o primeiro ser humano. Tá? Em 1888, o governo inaugura o Instituto Pasteur em sua homenagem, que se torna uma célebre unidade de pesquisa científica, e ele desencarna aos 72 anos, em 73 anos, não incompletos, em 1895, próximo de Paris, na cidade de Mar-de-la-Coquette. Vejam a atividade predominante de Louis Pasteur. Século XIX, o século das luzes, mas um século que ainda tinha muitos desafios no campo do estudo e da investigação científica. E nós precisamos destacar que a sua atuação é quase que concomitante à atuação do professor Rivel, Allan Kardec, como um destacado membro da pesquisa científica da época, de tal modo que eles puderam realmente dar uma grande contribuição à sociedade, pesquisando e desenvolvendo uma nova forma de ver a vida, de ver o mundo, ainda tão abatido, o mundo abatido por sofrimentos coletivos, como nós vamos ver em seguida. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de destacar que o conhecimento biológico do século XIX, apesar de ser o século das luzes em que grandes descobertas foram feitas, ainda era muito limitado. Primeiro, havia ainda a predominância da teoria da geração espontânea, de que criaturas que nascem sem pais, sem sem antecedentes, ou seja, nascem como atividade da matéria inerte. O que era essa geração espontânea? Eles viam, por exemplo, as larvas nascerem, surgirem na carne apodrecida de animais que abandonados na natureza. Então, eles imaginavam que a carne dos animais, que já era uma carne em decomposição, uma carne morta, ela tinha uma atividade que gerava outros tipos de vida, que eram esses micro-organismos ou organismos visíveis, mas pequenos, que eles não viam que tinham pais, por exemplo, como os mamíferos e as aves. Tá? Então, essa teoria da geração espontânea, ela era ainda predominante, porque ela era derivada de uma teoria ainda muito antiga da Idade Média, e não havia
um interesse maior em aprofundar a origem dos micro-organismos. Eram conhecidos os micro-organismos porque o microscópio óptico tinha sido inventado mais de 100 anos antes ou melhor, quase 200 anos antes da vida de Pasteur, por um cientista holandês. Entretanto, o microscópio ele acabou sendo utilizado para descobrir seres microscópicos. Entretanto, esses seres microscópicos eles eram tidos como uma curiosidade até o século XIX. Não foi apenas com o trabalho de Pasteur que se reconheceu e ele enfrentou muita oposição, muita crítica e muito ceticismo dos seus pares cientistas que não acreditavam que seres microscópicos podiam causar uma doença para um ser de 70, 80 quilos. Tá? Eles achavam que era impossível que uma tuberculose, uma sífilis, fossem causadas por seres microscópicos. Tá? Eles achavam que a doença era uma falência de algum órgão, tá? Mas a causa dessa falência ela não era explicada, ela simplesmente era aceita como o fato de que uma peça de vez em quando ela se desgasta. Tá? Então não havia a menor ideia de associar a causa das doenças humanas com vida microorgânica. Tá? Outra coisa, se desconhecia as funções do sangue, né, as organelas do sangue, para que serviam, como é que ela funcionava, e se desconhecia a própria estrutura das células, o que era a célula, o que se tinha membrana, se tinha núcleo, isso tudo foram conquistas posteriores. E, portanto, se desconhecia a causa das infecções. Quando um ser humano adoecia e morria rapidamente, a medicina no século XIX não tinha recursos a não ser um certo empirismo para achar que determinadas atividades, como choques, como banhos frios ou como calor, elas tinham a capacidade de deter as doenças. E, portanto, havia um total desconhecimento da causa das epidemias. Se não se tinha ideia da ação dos micro-organismos, a questão do contágio entre seres era totalmente desconhecida. Ninguém tinha a menor ideia que uma pessoa. Quer dizer, as pessoas tinham a ideia de que um doente acabava contaminando os outros, mas ninguém sabia como é que isto acontecia. Achava-se que era pela exalação do ar dos pulmões ou por causa do suor e das emanações do corpo do doente que se tornavam venenosas. Ninguém tinha a ideia da ação dos micro-organismos nas epidemias. Então, era natural que, de vez em quando, as grandes cidades passassem por momentos como essa gravura aqui da epidemia de cólera em Londres, que levou dezenas de milhares de pessoas em poucos meses. Né? Então, além do mais, já se tinha, por exemplo, uma medicina capaz de fazer intervenções. Tá? Então, uma pessoa quebrava um osso, ela podia ser operada, ela recebia uma cirurgia. Entretanto, vejam qual era o índice de mortalidade pós-operatória, que 50%. Se você tivesse que ser operado, que fosse de uma perna quebrada, tá? Você tinha 50% de chance de desencarnar. Tá? E as pessoas da época não tinham a menor ideia do que acontecia, porque é que depois de 4 ou 5 dias da operação, a pessoa desenvolvia um mal generalizado, que era aquilo que hoje nós conhecemos como a sepse, né, a infecção hospitalar, e morria, porque não se tinha ideia de esterilizar os equipamentos cirúrgicos. Tá? As pessoas não tinham ideia de que ali havia germes, ali havia vírus, bactérias. Tá? Então, vocês veem, nós estamos falando do século das luzes, isso é algo que é difícil da gente conceber. Por exemplo, os partos naturais tinham um índice de mortalidade de 20% das crianças nascidas. Então, era normal que as famílias tivessem muitos filhos, os filhos morressem pós-parto ou em tenra idade de doenças infantis que hoje são simples de serem lidadas. Né? Bom, eu vou destacar aqui alguns fatos, já que nós pintamos esse quadro
do conhecimento da ciência, da vida no século XIX, vamos destacar alguns fatos da vida e das conquistas de Louis Pasteur. Nós já vimos que o que aconteceu com ele, ele foi para a escola normal, ele foi ser diretor de ciências em Lille. Muito bem. Ah, ah, o Pasteur, ele buscava atender o pedido de auxílio das pessoas. O pai de um aluno seu levou a seu conhecimento um problema que acontecia na colheita do vinho naquela região. Eles, de vez em quando, perdiam todo o vinho porque o vinho virava azedo. Tá? E eles não tinham controle. De vez em quando tinha um tonel bom e do lado um tonel azedo. Tá? E eles não sabiam o que acontecia. Às vezes se perdia toda a produção de vinho. Eles não tinham ideia de por que isso estava acontecendo. E ele foi, então, o Pasteur foi fazer uma investigação. E ele colocou sob a observação do microscópio uma massa que ficava na borda dos barris de vinho. Né? Ele percebia que a massa dos barris de vinho bons tinha micro-organismos, ou melhor, eles nem tinham certeza de que aquelas bolinhas que eles estavam vendo estavam vivas. Só com a observação prolongada é que se podia ter certeza. Então, por exemplo, eles percebiam que o suco de uva virava vinho quando surgiam essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, que era a levedura. Hoje nós sabemos que a levedura é uma espécie de fungo microscópico e que esse fungo é que processa as substâncias orgânicas e leva à fermentação e produz o vinho. Entretanto, naqueles barris onde a coisa azedava, tá, o Pasteur descobriu que havia um tipo de micro-organismo diferente, eles eram compridinhos, pareciam uns bastõezinhos, que eles se chamaram então de bacilos, que quer dizer bastão, né? E esses bastõezinhos, que pareciam estar vivos também, eles acabavam azedando o vinho. Aí ele percebeu que era essa atividade de micro-organismos que era responsável pela fermentação correta, no caso da levedura, mas quando se introduzia os bacilos, eles estragavam, porque os bacilos eles não produziam a fermentação normal. Eles acabavam produzindo ácido lático, né, que é o ácido que também está presente no leite, por isso que ele tem esse nome, e azedava o vinho. Então, eles começaram a aplicar uma técnica de observar essa massa dos barris e afastar aqueles barris que estavam contaminados com os bacilos do ácido lático. Tá? Bom, isso serviu para formar todo um conjunto de observações sobre a presença dos micro-organismos. Então, aí o Pasteur mudou-se novamente para Paris, em 1857, veja a coincidência, no ano da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, também em Paris, né? E o Pasteur ali na escola, ele começou a demonstrar. Primeiro, ele se dedicou a derrubar a teoria da geração espontânea para micro-organismos. Porque ele achava que, depois de tudo aquilo que ele tinha pesquisado lá na produção do vinho e da cerveja, ele percebia que os micro-organismos se multiplicavam por separação. Um ser vivo se tornava dois, tá? E assim eles se multiplicavam aos milhões. Tá? E eles não estavam surgindo como se fosse uma atividade da matéria inerte, como era a ideia de então. Então ele precisava demonstrar que determinadas culturas elas só iriam desenvolver micro-organismos se elas fossem contaminadas pelo ambiente. Então, o que ele fazia? Ele colocava uma determinada cultura de fermentação, onde sabia que tinha micro-organismos. Ele esquentava aquilo até matar todos os micro-organismos e selava o vidro dessa cultura que ele tinha matado.
Então ele mostrava: "Olha, tá vendo? Só o fato de selar isso aqui, nenhum micro-organismo nasce aqui, porque eles não tiveram contato com novos micro-organismos trazidos pelo ar". Aí os opositores disseram o seguinte: "Não, não, você está enganado. Os micro-organismos não nasceram por geração espontânea justamente porque você tirou o ar deles". Tá? Aí o Pasteur ficou pensando como é que ele ia rebater esse tipo de coisa, né? Aí ele e um outro professor desenvolveram uma técnica porque eles perceberam o seguinte, uma coisa que foi uma grande percepção, que os micro-organismos não ficavam flutuando no ar, eles iam de carona nas partículas de poeira do ar. É assim que os vírus e as bactérias viajam no ar, eles estão ao nosso redor aqui, porque eles estão grudados nas micropartículas de poeira que ficam ficam levitando aqui na atmosfera. E aí, o que que eles fizeram? Eles queriam produzir uma cultura que tivesse contato com o ar, mas que não tivesse contato com outros micro-organismos. Então eles elaboraram um frasco de vidro, onde o vidro era fervido, o líquido com aqueles micro-organismos eles morriam por causa do calor, mas ele recebia ar através de um fino tubo de vidro. Esse fino tubo de vidro, o que aconteceu? O vapor ficava na parede aqui e o ar que penetrava, as partículas de poeira iam grudando na parede do vidro. E quando chegava aqui, chegava só o ar. Tá? Não chegavam as partículas de poeira porque elas ficavam no caminho. E esse líquido permanecia estéril, ao passo que quando ele rompia o vidro e deixava a mesma substância depois de algumas horas, ela se notava o crescimento microbiano, demonstrando que os micróbios começavam a vir, não porque eles nasciam da matéria inerte, mas porque eles tinham vindo pelo ar. Tá? E isso ajudou muito a gente entender que nós temos germes no ambiente. E ele começou a comparar os vários ambientes. Então ele com esses vidrinhos aqui, ele coletava o ar ele foi até o monte mais alto da França, que é o Mont Blanc. Ele fez uma experiência com 20 frascos desse, para demonstrar que o ar ali no alto da montanha tinha uma quantidade muito pequena de micro-organismos. E repetiu essa experiência em uma cidade pequena, repetiu em Paris, repetiu no subsolo de uma fábrica, para comparar o grau de contaminação das várias atmosferas que ele havia coletado, demonstrando então que o ambiente pode estar contaminado e a gente não percebe, né? E que ele demonstrou principalmente a influência do ambiente na produção de micro-organismos. Bom, mas até então ninguém, nem o próprio Pasteur, desconfiava que os micro-organismos fossem capazes de produzir doenças, hein? Eles só estão observando uma coisa que para eles fazia parte da natureza. Apenas ela era muito pequena para ser vista a olho nu. Em 1864, ele foi convidado para trabalhar num processo que impedisse o vinho e a cerveja de produzir aqueles bacilos lá que ele já tinha pesquisado. Aí ele pesquisou um método que era o seguinte: ele levava o vinho até a temperatura de 50 ou 60 graus, que era a temperatura que aqueles bacilos morriam, e rapidamente descia a temperatura e fechava as garrafas, para que nova contaminação não viesse. Então, fazendo isso, ele não prejudicava a qualidade daquele vinho, porque era uma operação relativamente rápida, e os micro-organismos morriam. Tá? Esse processo é talvez pelo qual o Louis Pasteur seja mais conhecido, porque hoje nós conhecemos o leite pasteurizado. Né? O que nós estamos falando é do fenômeno, ou melhor, do processo da pasteurização, que é claro que ele ficou muito aplicado no envasamento de leite, né? Porque o leite pasteurizado, então ele fica imune à contaminação microbiana. Tá? Bom,
Então vocês veem que a pasteurização é também uma atividade que nós devemos ao Louis Pasteur. Nós tomamos leite, bom hoje, leite saudável, né, que é envasado, às vezes, a centenas de quilômetros de onde vai ser consumido, graças a uma técnica inventada pelo Pasteur que tem esse no tem o seu próprio nome. Mas veja, ele estava aqui envolvido, então, no esclarecimento de uma série de ideias, e aí é o seguinte, quando ele publica as suas primeiras teorias dos micro-organismos, aí os médicos, alguns médicos com a mente mais aberta, associaram isso aos grandes problemas que eles tinham no ambiente hospitalar. Tá? Então, aqui em 1867, um médico do Hospital de Edimburgo, na Escócia, chamado Joseph Lister, ele era professor de cirurgia. E como nós falamos, né, no hospital em Edimburgo, o índice de mortalidade pós-operatória também era 50%. Quando ele leu as pesquisas do Pasteur, aí ele fez um grande movimento, mas todo mundo achou que ele estava louco, tá? Mas ele, como ele era professor de cirurgia lá, ele propôs observar, né, um grande movimento para que os instrumentos de corte fossem esterilizados em ácido carbólico, que os médicos e enfermeiros lavassem as mãos antes de operar e que os curativos também fossem mergulhados nesse ácido carbólico que tinha propriedades antissépticas. Então, o resultado, o índice de mortalidade pós-operatória, após o quarto dia das cirurgias, que era de 50%, caiu depois de alguns meses para 3%. Então, dá para vocês imaginarem, hoje a gente não imagina que o centro cirúrgico é alguma coisa tão esterilizada, né, onde se faz questão de que todos os instrumentos sejam limpos e que todo mundo de máscara, todo mundo com roupas esterilizadas, né, o ambiente isolado de contaminação. Mas há 150 anos não se tinha ideia de que isso era causador de doenças. Veja, a pessoa entrava no hospital e saía lá morta por uma outra causa que não era a causa pela qual ele foi para o hospital. E aí, ó, a carta do Joseph Lister para o Louis Pasteur, um pedaço aqui. Se algum dia vier a Edimburgo, acho que se sentirá recompensado ao andar por nosso hospital e ver como a humanidade se beneficiou do seu trabalho. E nem preciso acrescentar a enorme satisfação que eu teria em lhe mostrar o quanto a arte da cirurgia lhe deve. Veja que coisa fantástica, né? Foram as pesquisas de Pasteur que permitiram que a gente pudesse contar hoje com uma atividade cirúrgica hospitalar de segurança. Bom, queria depois uma nova investigação do Pasteur foi muito interessante, porque ele foi convidado para ajudar os produtores de seda da França, porque havia uma doença no bicho da seda que causava a morte ou enfraquecimento de várias gerações de bicho da seda. Você sabe como é que é, né? O bicho da seda é um bichinho que come as folhas da amoreira, depois ele vira um casulo, no casulo nasce a crisálida, que vai virar uma mariposa, que vai botar ovos da próxima geração das larvas que vão comer a folha da moreira e produzir mais, porque o casulo que a crisálida produz é a origem do fio da seda. Então, o que acontece? Os fabricantes de seda estavam indo à falência, porque havia uma doença chamada pebride, que matavam, enfraqueciam os insetos, e às vezes se percebia que até os ovos já davam novas larvas fracas, né, que não tinham nem força para mastigar a folha da moreira. Bom, ele observou no microscópio, ele percebeu que havia uns glóbulos nas mariposas doentes, e esses glóbulos não estavam nas mariposas sadias. Então ele imaginou que eram os micro-organismos que causavam a doença. Tá? Então ele já está fazendo uma correlação entre micro-organismos e enfermidade, mas de animais, né? de insetos. Agora, infelizmente, aquilo que ele propôs, separa aqueles que têm o globulinho cinza daqueles que não têm,
mas isso não deu muito certo. Os cultivadores do bicho da seda não ficaram muito satisfeitos com aquela conclusão, mas ele insistiu em observar mais. Ele percebeu o seu próprio erro, porque, na verdade, havia duas doenças que se combinavam, tá? E havia um outro tipo de micro-organismo que era proveniente dos excrementos das larvas doentes que as outras comiam. Então, assim se dava o processo de transmissão. Eram duas doenças combinadas que geravam o enfraquecimento das mariposas. Tá? Então, aí se percebeu que havia um processo de um bicho contaminar outro bicho. Tá? E essas coisas foram se acumulando na cabeça do Pasteur, na medida que ele ia lidando com isso. Bom, o Pasteur sofreu um AVC, gente, um derrame que deixou ele paralisado do lado esquerdo. Tá? Então, deve ter sido um acidente isquêmico, né, no hemisfério direito, que deixou ele sem movimento do lado esquerdo. Isso foi em outubro de 1868, ele estava com 46 anos, em plena atividade de pesquisa. Então, mas ele insistiu, ele recuperou progressivamente a capacidade de falar depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, e ele continuou trabalhando nas suas pesquisas. A única coisa que ele ficou limitado, ele não conseguia mais manusear os aparelhos de laboratório. Então ele começou a depender mais dos seus assistentes. E ele acabou, por causa disso, formando uma equipe de assistentes que era uma equipe extraordinária, uma equipe muito dedicada ao. Opa, peraí, vamos lá. Uma equipe muito dedicada e com a qual ele acabou produzindo uma série de resultados importantes. Bom, aqui está eu tinha falado da taxa de mortalidade das pós-operatórias das cirurgias, né? Eu vou colocar aqui de novo, eu estava aqui nesse item aqui, pronto. Bom, vamos lá. A teoria da causa microbiana das doenças foi sendo desenvolvida em paralelo tanto pelo Pasteur como por este outro cientista também renomado, que é o Robert Koch, da Prússia, né, atual Alemanha. Infelizmente, a França e a Prússia estavam em guerra, né, porque em 1870 até 1873 houve a Guerra Franco-Prussiana, então os cientistas ficaram em lados opostos aí. Mas o Robert Koch, que foi o descobridor do bacilo de Koch, né, que é o causador da tuberculose, ele, na época, em 1870, ele demonstrou que o antraz animal era causado por um bacilo. Né? Então, ou seja, uma outra doença de animais que foi associada a. Que se percebeu que a sua causa era um micro-organismo. Eu estava falando aqui, um pouco antes, tem uma frase do Louis Pasteur aos seus colaboradores da época que ele teve o AVC. Né? Ele diz o seguinte: olha, se a teoria da geração espontânea está errada, e eu tenho certeza de que ela está errada, né? Então está nas mãos dos homens fazerem as doenças parasitárias desaparecerem da face da Terra. Porque ele começou a ter a convicção de que as doenças eram causadas por micro-organismos. E essa ideia era rejeitada pela medicina. Tá? Então foram cientistas como Pasteur e como Robert Koch que começaram a derrubar essas teorias antigas. Né? Então, por exemplo, o Koch, o que ele fez? Ele demonstrou que o antraz, tá, era causado por um bacilo. Ele identificou que todos os animais que estavam contaminados com antraz tinham o mesmo micro-organismo. Já era uma primeira evidência. Ele conseguiu cultivar esse micro-organismo fora do corpo desses animais. Aí depois ele pegou essa cultura microbiana e injetou num animal sadio. E aí verificou que o animal sadio desenvolveu também a doença. Aí ele pegou
esse animal doente extraiu os tecidos contaminados, cultivou os mesmos micro-organismos e repetiu num outro bicho, para até provar que a única possibilidade é que era a causa do antraz era o bacilo. Então vocês vejam que a mente de natureza científica, ela procura isolar todas as possibilidades para chegar à verdade. Então muitas vezes o cientista vê as suas primeiras teorias caírem por terra, até que os métodos científicos acabem apontando onde está a verdade. Agora, uma coisa muito interessante que o Pasteur descobriu foi que alguns animais se recuperavam sozinhos dessas doenças e que acabavam desenvolvendo uma resistência, eles não ficavam mais doentes de novo. Isso tudo não passou batido pelo olhar do Pasteur, ele percebeu que isso tinha alguma coisa por trás disso. Agora, uma coisa interessante é que o Pasteur em si não era médico, ele era professor de química, que desenvolveu uma série de pesquisas nessa outra área da microbiologia, mas os médicos achavam: o que esse cientista está fazendo na nossa área? Que ele está querendo se meter na questão das doenças. Tá? Então, para o Pasteur faltava essa prática médica. Em 1873, ele acabou sendo eleito membro da Academia de Medicina, porque as pessoas reconheceram que a sua pesquisa científica estava ajudando a medicina. E quando ele teve aquele AVC, ele passou a contar com muitos auxiliares que eram médicos, que admiravam o seu trabalho. Muitos médicos não gostavam do trabalho do Pasteur, mas muitos médicos achavam que ele realmente tinha uma grande contribuição. E esses três médicos, aqui o Joubert, o Deroux e o Chamberlain, passaram a ser os seus assistentes por toda a vida, porque isso foi muito importante porque eles traziam para o Pasteur a experiência da prática médica, de lidar com as doenças humanas, de lidar com o que acontecia na variedade dos sintomas e das suas manifestações. Então, eles estavam pesquisando uma doença de galinhas, tá? Eles pesquisavam tudo, né? Eles eram realmente cientistas muito dedicados. E em 1878, eles estavam pesquisando uma doença que era a cólera da galinha. E eles estavam provocando, como fizeram lá, como o Koch fez, estava provocando essa doença com cultura de micróbios. Então eles pegavam os micróbios, desenvolviam num campo de cultura e depois injetavam de novo na galinha, a galinha contraía a cólera, morria. Bom, aí veio as férias, tá? Lá as férias na Europa são em julho e agosto, né? São as férias de verão. E aí eles foram todos passear, foram visitar a família e tal. Então, é isso que é a descoberta por acaso, aqui entre aspas, né. Aí quando eles voltaram, o laboratório fechado 2 meses, eles voltaram, reabriram o laboratório no fim de agosto, começo de setembro. Aí o Pasteur descobriu: "Ih, esquecemos aqui uma cultura de micróbios pra cólera das galinhas, vamos jogar fora, vamos fazer outra aqui". Aí deu um estalo no Pasteur, falou: "Não, não, não vamos jogar fora não, vamos ver se essa cultura que já está praticamente estragada, que os micróbios já devem estar tudo morto aqui, vamos injetar na galinha e ver o que acontece?". Então aquela cultura que tinha sido esquecida por 2 meses, foi injetada pelo Pasteur na galinha, a galinha começou a contrair a cólera, ficou fraca, mas de repente ela se curou, ficou boa. Eu falei: "Opa, aí tem alguma coisa". Aí ele começou a repetir isso. Ele começou a combinar as galinhas que pegavam aquela cultura enfraquecida, elas não morriam, elas se curavam, e aí ele percebeu que essas galinhas ficavam resistentes. Aí ele colocava uma dose mortal do bacilo que ia matar uma galinha não previamente tratada com aqueles micróbios enfraquecidos, e as galinhas imunizadas resistiram e as outras que não eram não imunizadas morriam, tá? Então, é dessa época que o Pasteur, ele disse uma frase famosa aqui, ó: "No campo da experimentação, o acaso favorece as mentes preparadas", tá? As mentes que já haviam, tá, se preparado para observar, pensar, analisar todas as coisas.
Então, o acaso, às vezes, ele oferece um campo de observação que normalmente não seria observado, uma situação não observada. Bom, veja, a questão é a seguinte: já existia a vacina. A vacina tinha sido inventada por um outro cientista inglês, que era o Edward Jenner, porque ele descobriu que ele inoculava varíola bovina moderada para proteger as pessoas da varíola humana. Só que tinha uma diferença. O Jenner estava injetando um vírus que não era mortal para proteger as pessoas de uma doença mortal. Tá? Aí, com as experiências da cólera da galinha e do antraz animal, que o Pasteur começou a descobrir, por exemplo, eles salvaram o rebanho de ovelhas da França, porque deu um surto de antraz nas ovelhas, e os laboratórios do Pasteur, eles começaram a produzir a vacina contra o antraz naquele princípio lá, e eles conseguiram salvar 500 mil ovelhas. Tá? Mas o que estava faltando? Proteger um ser humano, no caso, utilizando um princípio de vacinação de um micro-organismo mortal. E ninguém tinha coragem de fazer isso. Tá? Porque ninguém sabia como pegar um vírus que causava a morte, um micro-organismo que causava a morte. O vírus vou deixar para depois, que o vírus ele é muito menor do que um bacilo, né? E então a conquista dos vírus ela pertence ao século XX. Tá? Mas o princípio, tá, que funcionava para as bactérias, funcionava para os vírus também. Tá? E apesar de não observar os vírus, o Pasteur intuiu que esse princípio seria utilizado para várias doenças, de utilizar uma versão enfraquecida do material contaminado para proteger de uma versão mortal daquela doença. Tá? Então, eles tinham começado a fazer pesquisa contra a raiva. A raiva é uma doença fatal. Um cachorro ou um lobo contaminado morde um ser humano. E aí o ser humano tem um colapso do seu sistema nervoso central por um vírus. Isso o Pasteur não tinha conseguido ainda localizar o causador, porque o vírus não era visível aos microscópios daquela época. Entretanto, ele achava que aquele princípio de tratar o micro-organismo atenuado era possível de resolver a questão. Bom, então eles começaram a conter a raiva nos cães. Tá? Como é que eles faziam? Eles pegavam um cão contaminado, tá? Extraíam, depois que ele morria, extraíam fragmentos da sua medula, transferiam para um coelho, tá? De uma maneira enfraquecida. O coelho ficava meio ruim, mas ele se curava. E ele passava isso para outros coelhos e ia enfraquecendo um pouco mais aquele material. Aí pegava o fragmento da medula do coelho e voltava a colocar num cão. E o cão era exposto à raiva por numa mordida de um cão contaminado, e o cão que tinha recebido aquele material atenuado dos coelhos acabava sendo imune à raiva. Em março de 1885, o Pasteur falou o seguinte: este ano demonstrei que é possível vacinar cachorros e torná-los imunes à raiva, mas ainda não ousei tratar seres humanos mordidos por cachorros contaminados pela doença, porque era uma doença mortal e era um risco muito grande você inocular o elemento causador da doença com a finalidade de cura, porque podia não dar certo e se matava um ser humano. Bom, mas aí aconteceu o grande fato aí da pesquisa contra a raiva. Em 6 de julho de 1885, um menininho de 9 anos, chamado Joseph Mester, foi trazido pela mãe até o Instituto Pasteur
com 14 mordidas de um cão contaminado. Ele tinha então uma grande chance de morrer. Se ele não morresse, ele ia ficar paralítico para sempre. Bom, o Pasteur percebeu o seguinte: olha, aqui já é uma causa meio perdida, né? Então vamos inocular o extrato enfraquecido da medula espinhal do coelho. E ele fez isso durante 10 dias. Ele ia injetando no Master uma dose daquela medula espinhal enfraquecida que estava contaminada pelo vírus da raiva. Depois uma um pouco mais forte, um pouco mais forte, um pouco mais forte durante 10 dias. E o menino ficou bom e não contraiu a raiva. Então, essa foi uma grande surpresa. Esse foi um grande salto, porque com esse caso se permitiu passar a cura por a imunização e cura por vacinas, tá, dos animais para os homens, tá, no caso de doenças mortais. Então, a própria Academia de Ciências da França acabou criando o instituto que deu e lhe deu o nome de Instituto Pasteur, para organizar o tratamento em massa da raiva, porque isso era uma grande preocupação naquela época. Até hoje, né? O nosso Instituto Pasteur aqui no Brasil é também famoso por ser procurado nos casos de acidentes com cães contaminados. Bom, em 1877, o Pasteur sofreu um outro AVC. Estava com 64 anos, mas ele ainda continuou trabalhando, teve força para trabalhar até os 70 anos, em 1892. Tá? Em 1888, foi inaugurada a sede do Instituto Pasteur, que tinha sido criado pela Academia de Medicina. Né? Aqui nós vemos a sede original, que hoje é uma sede histórica, hoje é uma sede que contém, é como se fosse um museu com as pesquisas do Louis Pasteur. O Instituto Pasteur hoje, na verdade, está nesta sede moderna aqui também na França. E, finalmente, em 28 de setembro de 1895, com 72 anos, o Louis Pasteur desencarnou. Tá? Então, um grande legado para a humanidade. Olha os seus auxiliares diretos. O Roux e o Yersin descobriram como tratar a difteria, que era uma causadora de grandes desencarnes coletivos. O Metchnikov, que era um outro assistente de Pasteur, ele elaborou toda a teoria do princípio do sistema imunológico humano. O Yersin também foi o descobridor do causador da peste bubônica. Estava vivo ainda o Pasteur quando o Yersin descobriu o bacilo da peste bubônica, que tinha ceifado, era a famosa praga da morte da Idade Média na Europa, né? A peste negra. E o Pasteur, que já estava aposentado, então, depois do segundo AVC, ele viu as pesquisas do Yersin e ele só falou assim: puxa vida, quanta coisa ainda nós temos para fazer. Né? E aqui tem uma frase que o Pasteur, num discurso para os seus alunos na escola normal: vocês me trazem toda a alegria que pode sentir um homem cuja crença inabalável é a de que a ciência e a paz triunfarão sobre a ignorância e a guerra, e que o futuro pertence àqueles que mais trabalharem para amenizar o sofrimento da humanidade. Vejam, é uma grande alma, um grande espírito, que incansável dedicou sua vida a trazer o bem para a humanidade, tá? Superando as próprias perdas, a perda das filhas, a perda do movimento, da própria saúde. Tá? Veja, nós aqui utilizamos como referência para a nossa exposição aqui, este livro deixa eu colocar aqui, esse livro como é que é a autora? É a Beverly Birch, sobre a vida do Pasteur, um livro da editora Globo. E também deixa eu só colocar novamente aqui. Eu queria destacar uma coisinha só, porque que o Pasteur tem também uma relação com o nosso movimento de aliança, né?
Porque, veja, você sabe que nossa série de passes magnéticos foi batizada como série Pasteur pelo Edgar Arpon. É uma homenagem, um registro para, na época em que os passes magnéticos foram pesquisados, o Edgar Arpon fez muita pesquisa, também nesse espírito investigativo, semelhante à vida de pesquisador do Louis Pasteur, e os médiuns viam o Louis Pasteur encabeçando as orientações no plano espiritual para que os médiuns pudessem entender o mecanismo dos passes magnéticos. Então, é esse perfil de pesquisador, de cientista, que continua trabalhando na espiritualidade para ajudar o ser humano que precisa amenizar os sofrimentos, ajudar as pessoas. No nosso livro Falando ao Coração, no capítulo sobre as fraternidades do espaço, quando Edgar Arpon descreve a fraternidade dos irmãos humildes, tem 2 parágrafos lá. O venerável da fraternidade é Bezerra de Menezes. Esta fraternidade agrupa médicos e cientistas em geral, orienta trabalhos de cura e pesquisa, visando a mais ampla distribuição de benefícios a necessitados. Colaboram neste setor, entre outros, Pasteur, André Luiz, Eurípides Barçanufo e ainda Hilarion e Ramatiz em caráter pessoal. Então, vejam, grandes almas que trabalharam pelo bem da humanidade e continuam trabalhando até hoje no mundo espiritual. Essa é uma grande lição. Nós ficamos a dever a nossa saúde, o nosso progresso, a própria estrutura da sociedade a estes grandes pesquisadores. E que eles nos inspirem a que nós, em nossos postos de trabalho, cada um de nós faça sempre o seu melhor, que nós nos esforcemos cada vez mais em cumprir os nossos deveres para que cada um de nós possa dar a sua contribuição para o progresso humano. Então, agradecemos a atenção e a dedicação de todos aqui, desejando que nosso Mestre nos abençoe e nos ajude a conhecer tantos bons exemplos na humanidade. Muita paz a todos. E temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar aptidões é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade, e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração,
céu ressoar, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai.